Então, como eu havia dito no vídeo anterior, e caso você não conheça essa forma, certo? Ela é a forma de corrente, onde aqui eu posso achar a velocidade dos meus elétrons. E perceba que a velocidade, ela está ligada à minha corrente, certo? Porque eu vou fazer aqui uma relação de similaridade, ou uma comparação, uma analogia com a cinemática, certo? Perceba que a minha velocidade ela é proporcional à minha corrente, certo? E depois a gente vai ver que a minha força também ela é proporcional à minha tensão, certo? Mas por enquanto vamos ficar só por aqui. Então esse N aqui, certo? Na realidade ele é o número de partículas móveis carregadas, ou seja, portadoras de carga por unidade de volume, né, em um fio condutor de uma secção transversal A, tá certo? Então esse A é a secção transversal do fio, né? E o N, né, é a densidade de número de portadores de carga, certo? Então vamos considerar que cada partícula tem uma carga Q, né, que se move no sentido positivo com a velocidade de deriva Vd, tá certo? Então a secção transversal, velocidade de deriva, carga do elétron, e aqui o meu N, que é a densidade de número de portadores de carga, certo? Para simplificar aqui as contas, certo? Eu vou dizer que o meu Q vezes N vezes A é igual a 1, certo? Só para simplificar a conta, né? Então o meu I, né? O meu I de T vai ser igual ao meu Vd, tá certo? Perceba que essa velocidade é uma velocidade constante, né? Tá certo? E que pode não ser constante também, certo? Mas ela tende a ser constante. A gente vai ver isso no regime permanente, né? Dependendo de certas condições. E nesse caso aqui vai ser constante. A gente vai ver isso mais para frente. Então eu vou só tirar essa fórmula daqui. Tirar esse I de T aqui e dizer que o meu I é igual a só a minha velocidade de deriva, certo? Caso você não esteja familiarizado com essa fórmula, vou estar deixando o link aqui para você ver tudo bonitinho, depois você volta para cá, porque realmente aprender circuitos você tem que ter outros conceitos prévios aí, né? Nesse caso aqui eu nem estou falando de mecânica quântica nem nada, onde só por curiosidade o nosso amigo Thomson ganhou o prêmio Nobel por descobrir que o elétron é uma bolinha de massa, e o filho dele descobriu ou ganhou um prêmio Nobel por descobrir que o elétron é uma onda, né? Mas vamos considerar aqui que o elétron seja uma bolinha, tá certo? De massa, tá certo? Perceba que existem vários elétrons aqui, mas eu vou pegar só uma bolinha aqui, certo? Isso aqui é um elétron. Então o que é que acontece? Eu vou pegar uma bola aqui e vou dizer que existe um fluido aqui, tá certo? Como eu sempre gosto de fazer as minhas comparações com a cinemática. E esse fluido aqui é a mesma coisa da resistência, né? Então se eu pegar essa bolinha aqui, né, e aplicar ela uma força, vai chegar uma hora que essa força vai se igualar à força da minha resistência, tá certo? A força da resistência que o fluido está aplicando sobre a bola. Isso aqui é cinemática, cara, entendeu? Na verdade não é cinemática isso aqui, mas dinâmica também, tá certo? Então, se você não está ligado nisso, dá uma olhada em equações diferenciais e tudo mais, que isso é uma coisa assim, você vai ver isso aqui em EDO, tá certo? Então veja bem, vamos fazer a equação diferencial disso aqui, e eu tenho o seguinte: em modelagem de sistemas dinâmicos você pode estar vendo isso aqui também, mas é bastante simples, certo? Eu só vou modelar isso aqui, tá certo? Então o que é que acontece? Eu vou aplicar uma força nessa bola aqui, tá certo? E a gente sabe por Newton que a nossa força ela vai ser igual a massa vezes dx ao quadrado d ao quadrado t. Eu sempre faço isso aqui errado, essa notação errada aqui, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Depois vocês corrigem, certo? Mas essa parte aqui com certeza eu faço errado, mas o costume do cachimbo deixa a boca torta, eu vou deixar assim também. Depois vocês veem como é, tá bom? Acho que é o contrário, né? Esse 2 é aqui em cima do D, esse 2 é em cima do T, enfim. Também vai existir uma força, né? Que é a força de arrasto, que a gente chama, que o fluido vai exercer na bola, tá certo? Que essa força,
ela na verdade ela vai depender da velocidade, né? É uma força, eu chamar de força de arrasto, e ela vai ser igual a B vezes dx dt. B vezes dx dt, certo? Se eu for fazer a equação diferencial disso aqui, né? Isso vai ficar o seguinte: essa força aqui, né? Que é a massa vezes a aceleração, ela vai ser igual, certo? Ela vai ser igual aqui a uma força F de t, que eu vou colocar na bola aqui, né? Vai existir aqui uma força que eu vou chamar de F de t, menos a força do meu arrasto, tá certo? Então eu vou colocar logo aqui menos a força do meu arrasto. Então eu vou passar isso aqui pro lado de cá, tá certo? Vou só tirar isso daqui para ficar um pouco mais limpa aqui a tela, certo? Colocar isso aqui mais para cá. E essa fórmula aqui eu vou passar esse menos b para cá, ela vai ficar assim, ó. Lembrando que isso aqui não tem no livro, né? Mas eu vou incrementar, né? Que eu acho bastante interessante. E eu não vou diminuir o que tem no livro, né? Mas incrementar o que tem no livro eu vou. No entanto, o que a gente quer achar aqui, perceba que é a nossa velocidade, tá certo? Então eu sei que dx dt é igual a minha velocidade, certo? Então eu vou trocar aqui dx dt pela minha velocidade assim. E aqui eu tenho a derivada da minha velocidade, certo? Se a minha velocidade é dx dt ao quadrado é a minha derivada da minha velocidade. Isso vai ficar assim. Perceba que antes eu tinha uma equação diferencial aqui de segunda ordem. Agora eu tenho de primeira ordem, certo? Porque eu tenho só o dv dt aqui. Então eu quero achar a minha velocidade, tá certo? Perceba que a minha massa, ela vai estar bastante influenciando aí no comportamento dessa bola, tá certo? E depois eu vou dizer porque o indutor, porque se você for analisar um fio normal, não pense você que apesar de nos livros dizer que a corrente ela sai do zero instantaneamente para o 1, isso é mentira. Isso na realidade, pelo que a gente conhece, não existe. Sem contar aí, claro, o que acontece aí com os elétrons no mundo quântico, né? Aí já é outra história. Mas na física clássica, ela não sai de 0 para o 1, tá certo? Ela faz, a corrente ela vai fazer uma curva mais ou menos assim, certo? E dependendo dessa indutância, ou seja, da indutância que existe no fio, esse tempo daqui para cá, que é o tempo que ela se estabiliza, ele pode ser maior ou menor, certo? Quanto maior a massa do elétron, maior o tempo. Vamos supor que aqui seja um tempo, vamos botar 1 segundo aqui. Se os elétrons tivessem massa bem grande, isso seria 1 segundo, né? Se os elétrons tivessem massa bem pequena, isso aqui pode ser 1 picosegundo ou 1 nanosegundo ou até menos. Vai depender da massa dos elétrons, certo? E aí eu vou dizer porque analogamente, ou seja, análogo a isso aqui, a indutância ela dá massa, certo? Agora a gente basta resolver essa equação diferencial. Vamos resolver essa equação diferencial aqui, certo? Eu não vou entrar aqui no mérito de resolver a equações diferenciais, certo? Porque esse não é o objetivo no escopo dessa disciplina. Mas eu vou estar deixando um link aqui para você aprender a resolver equações diferenciais de primeira ordem, certo? Vamos dizer aqui que nós temos uma força, e essa força aqui vai ser uma força constante, ela não vai variar no tempo não, né? Quando você coloca uma tensão, você tem uma força constante. Então, até para simplificar aqui, eu vou dizer que essa força ela é 1, tá certo? Então vou já colocar aqui essa força igual a 1, tá certo? Então vou só estar apagando isso aqui também para a gente poder limpar a tela, certo? E eu vou estar resolvendo essa equação diferencial e já dando a resposta dela, já de cara aqui, né? Então a resposta dessa equação diferencial, lembrando que aqui é a minha velocidade no tempo, evidentemente, e considerando que a condição inicial da minha bolinha aqui, a velocidade é 0, né? VO igual a 0, eu tenho o seguinte, que o meu V de t, ou seja, a minha velocidade no tempo, ela vai ser igual a 1 menos
né, elevado a menos. Não se preocupe não, que a gente vai resolver isso aqui no próximo capítulo, né? Como é que resolve essas equações diferenciais aí a gente vai ver no próximo capítulo. Não se preocupe não. Você pode até estar pulando para lá, né, dar uma olhada e depois voltar para cá novamente, mas não se preocupe com isso por enquanto não. Então aqui nós temos a forma. Eu vou só colocar aqui, na verdade, vou colocar uma força aqui e vou dividir ambas as equações aqui por B, tá certo? Só para simplificar, mas não precisa se preocupar com isso agora não, né? Se dividir isso aqui por B vai ficar M sobre D, certo? Aqui vai ficar V e aqui vai ficar F sobre B. Eu vou dizer que F é B, certo? E B sobre B vai dar 1, só para simplificar aqui. Não se preocupe com isso agora não, tá certo? O que eu quero que você entenda, na realidade, vou até apagar essa equação diferenciada aqui, é que o meu V de T ele vai ser isso aqui, ó. E ele vai depender do meu M e do meu B, tá certo? Do meu M e do meu B. Então o que é que vai acontecer se eu colocar uma força aqui nessa bola, certo? Uma força de B no caso, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vai existir um gráfico, tá certo? E esse gráfico, como eu já falei, ele vai depender do meu B e do meu R, tá certo? Vai existir um gráfico. Primeiramente, no tempo zero, isso vai ser igual a 1, né? Que qualquer número elevado a zero, até o próprio zero elevado a zero é 1, tá? Então, 1 menos 1, 0. Então, isso aqui vai fazer assim, ó. Isso aqui vai fazer assim, certo? Perceba que quanto maior a minha massa, certo? Vai levar mais tempo para que eu possa atingir o 1 aqui, ó. Que aqui é o meu 1, né? No caso. Ele sempre vai atingir o meu 1, tá certo? Então, se eu tiver uma massa bastante grande, certo? Ele vai demorar bastante tempo para atingir o meu 1. Isso aqui é a equação de primeira ordem, certo? Ao passo que se o meu B for grande, ele vai atingir 1 rapidamente, certo? Então vai depender dessas duas fórmulas aqui, tá certo? Eu vou também aqui nesse caso dizer que o meu B é igual a 1, tá certo? Porque nesse momento eu não estou preocupado com essa fórmula, estou preocupado com esse entendimento da massa aqui, tá certo? Então pega uma bolona grande, né, para o mesmo B, pega uma bola, por exemplo, desse tamanho e coloca uma força nela. Percebe que quando você colocar uma força nela, ela não vai variar instantaneamente a velocidade. É isso que é interessante. Ela não varia instantaneamente a velocidade nunca. No tempo zero, ela vai ser igual a 0. Então, um elétron ele não pode variar, em hipótese alguma, a sua velocidade instantaneamente, tá certo? E quanto maior for a massa dessa bola, ou quanto maior for a massa desse elétron, e como eu falei, eu vou explicar que o indutor é como se ele desse massa ao elétron, ele vai demorar para atingir a sua velocidade, certo? Então imagine o seguinte, imagine que essa massa aqui é uma massa tal, certo? Que aqui demorou 1 segundo para ele atingir o 1, certo? Então essa bola aqui, ela vai sair daqui e vai acelerar, certo? E vai demorar 1 segundo para ela atingir 1. Depois ela atinge 1 e continua com velocidade constante. Ao passo que se eu tivesse uma bola menor, certo? Nunca vi tanta dificuldade com esse par, acho que é por causa da caneta. Se eu tivesse uma bola menor, digamos que eu tivesse 0,1 agora para atingir o meu estado permanente, certo? E o que é que vai acontecer agora? Ela vai simplesmente atingir o estado permanente rápido, certo? E aí ela vai continuar com a velocidade de 1, tá certo? Então veja bem, agora vamos entender o barato da indutância, cara. Vamos entender aqui o barato da indutância. Assim como existe uma força de arrasto, e assim como existe essa força também que eu coloquei aqui, vai existir uma força agora também, certo? Que é uma força
que os campos magnéticos, né, devido a o que eu falei lá atrás, né, quando eu acelero, quando eu aumento a corrente, existe uma força contrária, certo? Quando eu diminuo a corrente, existe uma força que ajuda os elétrons, certo? Aumentou a corrente, existe uma força contrária. Incrivelmente, essas forças, elas são proporcional à variação de velocidade, tá certo? Elas são proporcional à variação de velocidade. Por quê? Porque a minha tensão V, ela é igual a L vezes DI dt. E eu já disse que I é a mesma coisa da minha velocidade, né? O I é proporcional à minha velocidade. E agora vamos mexer com a indutância, certo? Então vamos só pegar essa bola aqui primeiro, antes disso, e vamos imaginar que seja uma bola de ferro, certo? E que eu dê a ela uma força sempre contrária, certo? Quando ela estiver indo nesse sentido aqui, a força vai ser contrária, certo? A força vai ser contrária. E quando ela estiver indo nesse sentido aqui, a força também vai ser contrária, certo? Então essa força, ela vai ser sempre contrária. E essa força, sabe quem ela vai ser? Eu vou chamar ela de Z dVdt. Olha que coisa interessante. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar a mesma equação. Deixa eu só tirar isso daqui, certo? E a gente vai colocar a mesma equação diferencial aqui. E essa equação diferencial a gente já sabe que é M vezes dV dt, certo? Mais B vezes V, que vai ser igual a força, menos agora Z vezes dV dt. Então imagine agora que eu estou dando uma força sempre contrária à bola, tá certo? E essa força, ela vai ter um Z, uma força imaginária. Digamos que essa bola seja de ferro e eu imagine uma força aí que sempre que essa bola andar, é como se fosse a força de arrasto, sempre contrária ao movimento. Então agora eu vou colocar isso aqui, olha que coisa interessante, pro lado de cá. Vou colocar isso aqui pro lado de cá, assim, certo? Deixa eu só organizar aqui. E agora, evidentemente, eu vou mudar o meu sinal. Isso aqui vai ficar mais, né? Então agora eu vou colocar o dVdt em evidência. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, cara. Ninguém. Nunca vi mesmo. Então eu acho que eu tô sendo o primeiro aí. Grandes coisas, né? Mas pelo menos, né? Então agora na minha equação eu vou ter aqui M mais Z. Opa, que coisa interessante. Então esse Z aqui eu vou chamar de sei lá, chamar de Z mesmo, porque lá no caso, fazendo analogia, seria a minha indutância, né? Então esse Z aqui eu vou chamar de Z mesmo, certo? Então como a massa do elétron é bem pequena, eu vou pegar essa massa desse bichinho aqui e colocar ela bem pequena, ela vai praticamente sumir, né? Aqui. Então isso aqui é desprezível, a massa de todos os elétrons é desprezível em comparação a essa indutância aí. Esse Z aí, que é essa força, certo? Então vou pegar esse Z aqui e essa equação agora simplesmente vai ficar assim, ó. Tá certo? Como a massa é desprezível, né? Então agora, se tiver uma indutância grande, é como se ela, é por isso que eu falei, é como se ela estivesse dando massa ao elétron, porque é uma força, né? É uma força que é proporcional ali à aceleração. Olha que louco, né? Então a força que é proporcional à aceleração, né? Que é proporcional à derivada da velocidade, então a aceleração. Então eu vou dizer que esse Z é muito grande, uma força imaginária, uma força eletromagnética aí muito grande, tá certo? E se ela for muito grande mesmo, ou seja, se eu tiver uma indutância grande, mesmo essa bolinha sendo pequena aqui, ó, vou só tirar isso daqui, mesmo essa bolinha ela sendo pequena, agora com essa nossa força contrária, né? Mesmo essa bolinha sendo pequena, ela vai demorar. Vou colocar esse Z bem grande mesmo, colocar 100. Ela vai chegar aí, ó, vai demorar, ó, pra chegar no 1. Aí ela chega no 1 e vai direto.
E se for bastante grande mesmo, bastante grande, essa força Z, ela vai, ó, ir acelerando aos pouquinhos, pra só depois ela chegar no 1. Tá certo? Então é isso que a indutância faz. Agora, por que a indutância faz isso, né? Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo.